Olá pessoal, muito obrigado por acessar o canal e participar desta sequência de videoaulas onde irei trabalhar o assunto cadeias carbônicas ramificadas e como aplicação deste conhecimento, os radicais livres e o processo de envelhecimento precoce. Portanto, nesta sequência de videoaulas, os temas abordados que você irá encontrar serão radicais orgânicos, cadeias carbônicas ramificadas e a nomenclatura das mesmas e os radicais livres, esses agentes químicos tão danosos e temidos por nós seres humanos por causar o processo de envelhecimento precoce. O que são, como agem e o que fazer para minimizar os problemas causados por esses agentes químicos. Muito bem-vindo e navegamos neste conhecimento. Bom, pessoal, então vamos começar definindo o que vem a ser uma cadeia carbônica ramificada. Na playlist Química Orgânica de nosso canal, nós temos uma aula onde é intitulada Classificação das Cadeias Carbônicas. E lá nós classificamos as cadeias carbônicas de diversas maneiras, entre elas a classificação ramificada. Uma cadeia carbônica ramificada é uma cadeia carbônica constituída de mais de duas extremidades ou que possui ao menos um carbono terciário e, claro, ou quaternário. Aqui, alguns exemplos de uma cadeia carbônica ramificada. Então, observe, aqui nós temos uma, duas, três extremidades e também temos este carbono aqui, que é um carbono terciário. Ele está ligado a outros três carbonos. Por isso, é uma cadeia ramificada. Este carbono fora da cadeia carbônica principal, que seria esta sequência de carbonos, esse carbono ele é classificado como uma ramificação. Outro exemplo de uma cadeia ramificada, nós temos aqui, observe, várias extremidades. Nós temos, então, uma, duas, três, quatro extremidades e temos também carbonos terciários. Portanto, é uma cadeia ramificada. Esses carbonos fora da cadeia carbônica principal, nós denominamos de ramificações, como eu já havia vos dito. Agora, o que vem a ser um radical orgânico? Um radical é uma espécie ou um conjunto de átomos ligados entre si que apresenta um ou mais elétrons livres, ou seja, que apresenta uma valência livre. Ele está por ligar-se a outra espécie. No caso dos radicais orgânicos, são aquelas substâncias orgânicas onde tem um carbono possuindo um elétron desemparelhado, sozinho no orbital. Ou seja, vamos pegar aqui. Nós temos um metano. O metano pode sofrer o processo de cisão desta ligação química aqui entre o carbono e o hidrogênio. Ele pode perder esse hidrogênio por algum processo e se transformar em um radical orgânico. Ele vai ficar com uma valência livre. O carbono fica com uma valência livre, ávido por ligar-se a outra espécie química. Então, isso aqui é um radical orgânico, uma espécie orgânica onde um carbono tem uma valência livre, um orbital tem um elétron desemparelhado em um dos seus orbitais. Então, ele vai ligar-se à cadeia carbônica ou a qualquer outra espécie e, se for numa cadeia carbônica, vai transformar a cadeia carbônica em uma cadeia carbônica ramificada. Bom, os radicais orgânicos principais que nós iremos trabalhar são os seguintes, esse aqui, né? O metil. Eu já vou adiantar para vocês aqui, todos os radicais terminam em -io. Então, nós temos este radical de um carbono apenas, denominado de metil. Por que o nome metil? Met porque ele possui apenas um carbono. E o -io é a terminação dos radicais. Então, todos os radicais terminam em -io e o prefixo deles vai indicar a quantidade de carbonos que eles possuem.
Também na nossa playlist Química Orgânica, nós temos aulas onde trabalhamos a nomenclatura dos hidrocarbonetos, os conceitos básicos de nomenclatura. Aqui nós vamos trabalhar a nomenclatura das cadeias carbônicas ramificadas. Então, se você não tiver este conhecimento prévio, acho importante você acessar essas videoaulas e ver o conceito básico de nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, então aqui nós temos o carbono com uma valência livre, né? Um carbono, então o nome desse radical é metil. O outro radical orgânico que nós iremos trabalhar é o etil. 2 carbonos, então 2 carbonos é et, e como é um radical, termina em il, então o nome desse radical também chama-se etil. Também é muito comum chamá-los de metilas, etilas, propilas, butilas, então colocar um A no final aqui, tá? Mas a nomenclatura oficial da IUPAC é il, metil, etil, propil, e aí nós temos o radical com 3 carbonos que chama-se propil. Prop de 3 carbonos e il de radical. Só que o propil, nós temos 2 tipos de propil. Temos este propil aqui, onde a valência livre está em um dos carbonos da extremidade, ou também temos este propil, onde a valência livre está neste carbono do meio. Então, como esses 2 radicais aqui, eles têm uma diferenciação entre eles, o nome também tem que ser diferente. Então, o nome desse aqui é isopropil. Isopropil, iso é um prefixo grego que indica igualdade, então se nós dividirmos aqui ao meio, nós teremos iguais números de carbonos em ambos os lados. O nome desse radical é isopropil. E aí temos também o radical de 4 carbonos, que é o butil. Aqui 2, 3, 4. E quando a valência livre está no carbono da extremidade do butil, nós vamos chamar de N-butil, ou seja, normal butil, porque é uma cadeia normal. N-butil. Só que o butil nós temos mais outros 2 tipos de butil. Nós temos, pelo menos, aliás, alguns outros tipos de butil. Temos aqui, vamos pegar este outro butil aqui, ó. Este radical de 4 carbonos, cuja valência está nesse carbono secundário. Então, este radical aqui ele vai ser chamado de sec-butil. Sec-butil, exatamente porque a valência está num carbono secundário. E também tem o terc-butil, quando a valência está num carbono terciário. Observe aqui, quando nós temos a valência nesse carbono, que ele é um terciário, o nome desse radical vai ser terc, claro, terc de tércio em latim, que quer dizer terceiro, né? Terc-butil. E aqui sec de secundário, evidentemente. E ainda temos o isobutil. O isobutil é quando nós temos a valência livre neste carbono aqui e iguais carbonos em ambos os lados. Então, aqui nós vamos ter, de novo, um isobutil. Esses são os principais radicais dos quais nós iremos trabalhar. Tem mais, professor? Sim, tem mais. Tem vários outros radicais orgânicos, mas iremos trabalhar aí em uma outra aula específica. Por agora, ficaremos com esses aqui. Bom, então vamos pegar algumas cadeias carbônicas ramificadas como exemplo e dar nomes a elas para nós entendermos como é que funciona a nomenclatura dessas cadeias carbônicas ramificadas. E, claro, dar nome às substâncias orgânicas, nós temos que seguir a regra instituída pela IUPAC. Dar nome às substâncias orgânicas não é algo aleatório, tem-se uma regra a seguir. A regra instituída pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Vamos pegar aqui, então, essa estrutura química, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui nós vamos ter uma ramificação. E aqui vamos ter uma outra ramificação. Então, aqui nesta estrutura,
nós vamos identificar a cadeia carbônica principal. Vai ser aquela que agrupa o maior número de carbonos possíveis, já que nós não temos insaturações aqui. Não temos nem duplas e nem triplas ligações químicas. Então, vamos ver. 1, 2, 3, eu tenho mais carbonos para cá, então vou seguir para cá. 3, 4, 5, 6. Será que eu tenho mais carbonos para lá ou para cá? Vamos ver. 6, 7, 8, 9. E aqui 6, 7, 8, 9, 10. Sim, tenho mais carbonos para cá. Então, esta é a sequência, esta é a cadeia carbônica principal. Agora, eu preciso numerar ela, porque eu preciso dizer aonde que estão essas ramificações. Então, isso aqui vai ser ramificação, serão radicais orgânicos e nós iremos inseri-los no nome da substância. Eu vou numerar de maneira que eu tenha a menor numeração possível na cadeia carbônica. Então, observe, se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter o radical no carbono 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou ter uma menor numeração dos radicais, começando a numerar esta cadeia carbônica a partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esta substância, ela é um DEC. DEC porque são 10 carbonos, o prefixo que indica 10 é DEC. E como ela só tem ligações simples, então o intermediário vai ser AN. E como é um hidrocarboneto, termina em O. É um decano, o nome desta substância é decano. Agora, nós precisamos inserir o nome dos radicais e a posição desses radicais nesta substância. Aqui, deixa eu só apagar aqui, escrever com um pouco mais de espaço aqui. Então, essa substância é um decano e nós já sabemos por quê. No carbono número 3, portanto, eu vou ter o quê? Vou ter o radical de 2 carbonos. O radical de 2 carbonos me chama etil. Então, no carbono 3, eu tenho um radical de 2 carbonos, então o nome dele é etil. E no carbono 6, eu tenho um radical que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que esse 4 carbonos, ele é um butil. Só que esse butil é um butil que não é normal, não é um N-butil. Ele é um isobutil, por quê? Porque a valência está no carbono, onde passando aqui um eixo, nós vamos encontrar iguais carbonos em ambos os lados. Então, vai ser 3-etil, 6 isobutil decano. Muito bem, então vamos pegar outros exemplos. Vamos trabalhar aqui vários exemplos para que fique bem fixado este assunto em vossas cabeças. Vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui nós vamos ter este radicalzinho aqui, ou então esta sequência de carbonos aqui. Muito bem, então vamos pegar aqui, ó. Identificar a cadeia carbônica principal aqui. Identificar a cadeia carbônica principal, como nós temos uma insaturação, ela deve conter a insaturação. Então, a cadeia carbônica e, claro, a numeração vai começar do carbono mais próximo da insaturação. Começa aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Aonde eu tenho mais carbonos? Para cá. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9, o prefixo que indica 9 é non. E como tem uma ligação dupla no meio, é em. E é um hidrocarboneto, termina com O, é um noneno. Só que eu preciso indicar qual o carbono que está essa dupla ligação, porque fará diferença se essa dupla estiver aqui, 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 aqui ou em qualquer outro carbono. Então, eu preciso dizer que está no carbono número 2 a dupla ligação. É um non 2-eno. Agora,
temos este radical, esta sequência, esses carbonos fora da cadeia carbônica principal. Então, isso aqui é um radical de 3 carbonos. Radical de 3 carbonos é um propil. Opa, é um propil. Deixa eu escrever aqui da maneira correta. É um propil. E ele não é um isopropil, apenas propil. E ele está ligado no carbono número 4. Então, o nome desta substância aqui vai ser 4-propil non-2-eno. Vamos pegar um exemplo aqui de uma cadeia carbônica fechada. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos pegar esse outro slide aqui, que está mais limpo. Vamos pegar esta cadeia carbônica aqui. Aqui, então nós temos uma dupla aqui, vamos colocar um radical aqui, vamos colocar um outro radical aqui. Muito bem. Quando nós temos uma cadeia carbônica fechada, a cadeia principal é o ciclo. Isso sempre vai ser. Então, isso aqui vai ser radical, isso aqui vai ser radical. Um radical de 2 carbonos e um radical de 1 carbono. Agora, nós vamos numerar essa cadeia. Nós iremos numerar de maneira que obtemos a menor numeração possível. Então, observe. E passando pela dupla ligação. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, digamos que a gente vai começar a numerar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós vamos ter, então, o radical etil no carbono 4, seguindo aqui. E seguindo esta ordem, o que vai acontecer? Eu vou ter o radical no carbono 3. Então, esta é a sequência correta para numerar esta cadeia. Então, ela é uma cadeia fechada, o nome dela é ciclo. Todas as cadeias fechadas, o nome inicia com ciclo. Ciclo. E aí, o que vai acontecer? Nós temos 6 carbonos na cadeia principal, ciclo X, porque é o prefixo que indica 6, e como temos uma dupla ligação e como é um hidrocarboneto, termina com O. Então, ciclo hexeno. Aqui, na verdade, não precisaria colocar esse número 1, né? Mas vamos colocar por preciosíssimo, tá? Não estaria errado, tanto porque quando é no carbono número 1 a dupla ligação, subentende que se não houver é porque é no carbono número 1, tá? Então, tanto faz se for ciclo hexeno ou ciclo X1-eno. Agora vamos dar nomes aos radicais. Então, no carbono 3, eu tenho um radical de 1 carbono que chama-se metil. E no carbono 5, eu tenho um radical chamado etil. Vai ser 3-metil, 5-etil, ciclo hexeno ou ciclo X1-eno. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo para fixar bem este conhecimento na cabeça de vocês e vocês não terem nenhuma surpresa quando forem precisar deste conhecimento em alguma prova ou algum concurso. Muito bem, a cadeia carbônica principal é o ciclo, isso já está bem evidente. Então, nós vamos numerar esta cadeia carbônica. Vamos numerar a partir do radical, que o nome dele vem primeiro por ordem alfabética. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos um etil, porque o radical tem 2 carbonos, e aqui nós temos um isopropil. Então, o etil vem antes na ordem alfabética que o isopropil. Então, nós vamos numerar a partir deste carbono 1 e seguindo a sequência onde vamos obter a menor numeração para o segundo radical. 2, 3, 4, 5. Então, o nome dessa substância vai ser ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pente, porque tem 5 carbonos na cadeia principal, AN, porque são ligações simples, e O, porque é um hidrocarboneto, ciclopentano. Aí, no carbono número 1, nós vamos ter o radical etil, e no carbono número 3, nós vamos ter o radical
isopropil. Eu vou ter que escrever aqui para não fazer bagunça. Isopropil. Então, o nome dessa substância vai ser 1-etil, 3-isopropil, ciclobutano. Observe que para separar número de letras, eu uso o hífen. E para separar letra de letra, ou número de número, eu uso, então, vírgula. Então, meus estimados alunos, é este primeiro capítulo desta sequência dessas videoaulas, foi isso, nomenclatura das cadeias carbônicas ramificadas. Espero que você tenha um bom aproveito. Qualquer dúvida, você pode colocar aí nos comentários, na medida do possível estarei respondendo. No próximo capítulo, então, vou aplicar este conhecimento de radicais orgânicos, de radicais, em um assunto bastante em voga, que sempre está em mídia, sempre está em alta, que é o assunto dos radicais livres e o envelhecimento precoce. Espero você então no capítulo 2.